Olá, poderoso, olá, poderosa. Vamos a mais uma aula de geografia aqui do professor Renato Martins. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre os diversos tipos climáticos que existem no mundo, né? E isso é interessante para a gente fazer uma perspectiva em relação aos climas e também a diferentes tipos de classificações, né? A gente vai abordar aqui uma classificação bem comum, utilizada em vários livros de geografia, né, em vários materiais apostilados, que é a classificação do Alan Stanley. Eu acho que é assim que fala, né? Alan Stanley. Existem outras classificações, como do Köppen, só que a diferença principal em relação às classificações está mais relacionada às nomenclaturas ou área de abrangência de algum outro clima. No aspecto geral, as classificações em relação às características de cada clima é bem parecido. Então, assim, a gente falando aqui da classificação do Alan, a gente está abordando um fator bem geral, bem dinâmico aí em relação às diversos tipos de classificações. É interessante assim que cada tipo de classificação muitas vezes ele aborda um aspecto específico em relação ao que vai determinar a regionalização ou a nomenclatura daquele clima, né? E aí o bacana do Alan é que ele usa a perspectiva das latitudes, né? Então os climas de baixas, médias e altas latitudes, então tem uma influência direta em relação às massas de ar. Então a perspectiva da latitude das atuações das massas de ar em cada região do planeta vai definir aí essa perspectiva climática do mundo. Uma coisa também que é bem geral, né, é a questão do climograma. Então, eu coloquei aqui só para a gente entender basicamente o climograma, porque muitos exercícios de vestibulares eles trabalham em cima do climograma. Então, você tem que identificar o clima por meio do climograma. Então, quando você tem ali um climograma, a linha que aparece no climograma é a linha que mede a média térmica de cada mês do ano. Então, o climograma ele é um gráfico climático que vai mostrar as variações de temperatura e umidade ao longo do ano. Em cada mês, então, é definida ali uma média de precipitação e de temperatura. Aí, no caso, a linha refere-se, então, a essa perspectiva da média térmica. E aí, por exemplo, em todo climograma que essa linha faz uma curva ascendente no meio do ano, ela corresponde a um clima do hemisfério norte. Por quê? No meio do ano, no hemisfério norte, a gente está passando pelo verão. Quando essa linha faz uma curva descendente no meio do ano, isso quer dizer que é no hemisfério sul. Por quê? O inverno no hemisfério sul é no meio do ano. Então tem que ficar esperto, tem que ficar ligado em relação a essa diferenciação aí dos hemisférios pelo climograma. E alguns exercícios eles acabam cobrando essa perspectiva. Aqui nós temos a distribuição da precipitação, né? Então, isso daqui varia muito em relação ao tipo de clima, né? Então, não é na precipitação que você vai julgar se o climograma representa um clima de uma cidade do hemisfério norte ou do sul. Mas cada coluna dessa representa aí a quantidade de chuvas que ocorreu num determinado mês do ano. Então, por exemplo, os meses aí do começo e do final do ano são os meses mais chuvosos dessa localidade. Então, nessa perspectiva, você tem aqui ó, um clima né, que tem um verão seco e um inverno chuvoso. Essa característica, por exemplo, do clima mediterrâneo, muito comum lá no sul da Europa, né, na região ali da bacia do Mediterrâneo. Então, só para a gente entender e a gente começar a discutir aí os principais tipos climáticos. Então, vamos começar pelo clima equatorial. A gente pode definir o clima equatorial como um clima bem estável do ponto de vista de variação térmica, então é um clima que não tem grandes variações térmicas e também não tem grandes variações de índice pluviométrico. O que isso quer dizer? Ele é quente e úmido o ano todo e o dia todo, né? Então praticamente assim é um clima que não tem grandes oscilações. E o que é bacana também, é muito comum lá a questão da chuva convectiva. Porque, como é um lugar muito úmido, tem muita evapotranspiração, aí é consequência da floresta equatorial, né? E essa evapotranspiração permite um acúmulo de umidade muito grande na atmosfera, o que gera nuvens carregadas, né? Consequentemente, a chuva
ela é praticamente ali diária, né, constante na região de clima equatorial. Então, a amplitude térmica, tanto diária quanto anual, é muito baixa, você tem pouca variação de temperatura, e índice pluviométrico muito alto. Então, essa é a perspectiva aí. Aqui a gente tem a localização, né, do clima equatorial. Então, tanto na América, parte da África, e ali sul e sudeste, né, um pouquinho do sudeste da Ásia. Somente a região ali insular, né, da Ásia, no sul da Ásia. Aí a gente entra aqui já no clima tropical. O clima tropical ele começa a ter algumas variações, né? Porque ele recebe influências diversas, principalmente em relação à continentalidade e à maritimidade. Então, essa diversidade de influências gera também uma diversidade de relações de clima tropical. Então, nós temos basicamente, né, o clima tropical continental, que seria o tropical típico, né, presente na região central do Brasil. É um clima que apresenta duas estações bem definidas em relação ao índice pluviométrico, principalmente. E aí você tem, então, verões chuvosos e invernos secos. A perspectiva que nós temos também do tropical de altitude, por exemplo, ela segue a mesma essência, né? Um verão mais úmido e um inverno mais seco. A diferença é que, devido ali ao aspecto do relevo, então altitude mais elevada, isso faz com que as médias térmicas sejam mais baixas. Então, o inverno ele tem temperaturas mais amenas. E o que é interessante a gente ressaltar também em relação ao clima tropical? Você possui uma amplitude térmica considerável até entre o dia e a noite. Então, durante o dia sempre é mais quente e durante a noite sempre é mais frio, principalmente por causa do fator da continentalidade. Então, sempre que aparecer essa referência de continentalidade no clima, então você vai lembrar que existe uma amplitude térmica maior nesses climas. O tropical de monções ele é bem específico ali na região sul da Ásia, pegando principalmente ali a Índia, o Paquistão, Bangladesh, parte da China. Então, aquela região muito afetada pelo clima de monções, que está relacionada ali à mudança de pressão atmosférica entre o continente e o Oceano Índico e a alternância dos ventos monçônicos. Então, no verão, os ventos sopram do Índico até o continente, esses ventos são barrados ali pela cordilheira do Himalaia, e no inverno os ventos descem a encosta do Himalaia, levando a umidade para o oceano. E o que é interessante, o índice de chuva ali nos meses mais chuvosos, mais úmidos, né, é muito alto, chove mais que nas regiões equatoriais. Então, se a gente voltar aqui no climograma do clima equatorial, veja só, os meses mais chuvosos chove ali em torno de 300 milímetros. Aí, quando você chega lá no mês mais chuvoso, no clima monsônico, chove o dobro disso, são 600 milímetros, é muita chuva que ocorre. E aí você tem, então, duas estações também bem definidas, a chuvosa e a seca. Essa é a perspectiva principal, né? Então, aí a localização do clima tropical, logicamente, a maior parte do clima tropical está ali entre Trópico de Capricórnio e Trópico de Câncer, né? Pegando aí grandes porções do continente americano, africano, asiático e uma parte ali também da Austrália na Oceania. Entrando já aqui no clima temperado, você tem então aquela perspectiva de ter 4 estações bem definidas, bem marcadas. E o clima temperado ele recebe também uma influência em relação à continentalidade e à maritimidade. Então, se você for analisar ali, né, na perspectiva das estações do ano, né, lembrando que o clima temperado ele predomina no hemisfério norte. Então, você tem aqui, ó, os meses do ano, né? E março, por exemplo, é o mês que vai iniciar a primavera. Então, quando inicia a primavera, a temperatura começa a subir. Essa temperatura ela sobe até chegar ali no mês de junho, que é o mês que inicia o verão. Então, você perceba aí que já no início da primavera a temperatura vai subindo até chegar no verão. Chegou no verão, a temperatura continua elevada. E aí, quando chega no mês de setembro acaba o verão, começa o outono, lá no hemisfério norte. E aí a temperatura cai até chegar no mês de dezembro, que inicia o inverno. E aí você tem as menores médias de temperatura ali. Aí, o que é a diferença entre o temperado continental e o temperado oceânico? Primeiro, a perspectiva da amplitude térmica, aquilo que eu falei antes em relação ao tropical. O continental vai ter maior amplitude térmica.
O oceano, o oceânico, como está ali próximo do oceano, obviamente, né, ele vai ter um índice pluviométrico mais alto. Então, isso seria a caracterização central aí, né? Então, o continental é mais seco, maior amplitude térmica, e o oceânico mais úmido, menor amplitude térmica. Mas a passagem das estações é a mesma. Quando a gente pega aqui a perspectiva temperada do Mediterrâneo, ou somente Mediterrâneo também, né, mas predomina ali no sul da Europa, e a gente pode encontrar em outras áreas onde tem ocorrência de correntes frias também, né, como ali na Califórnia, na África do Sul, um pouquinho ali no Chile, na Austrália. Então você tem uma característica bem específica, como a gente viu lá o exemplo do climograma nos primeiros slides, né? Então você tem a alternância, né, a inversão em relação ao índice pluviométrico de acordo com a estação. Geralmente, a maior parte dos climas, o verão é chuvoso, porque está mais quente, tem mais evaporação. O Mediterrâneo ele foge a essa regra, né? Então, o Mediterrâneo é uma exceção, que tem um verão seco e um inverno chuvoso. Em relação ao Mediterrâneo, a gente pode lembrar também a questão das queimadas, né? Principalmente no verão é muito comum, porque está muito quente, muita insolação, e isso representa exatamente ali um clima seco no verão, quente, insolação, e aí os incêndios florestais são muito comuns nas regiões de clima mediterrâneo, né? Então, a parte do clima temperado, tanto oceânico continental, né, você predomina aí também no continente do norte, né, ali da América, Europa e parte da Ásia. Aí nós temos o clima polar. Clima polar, ele é bem restrito ali ao norte do Círculo Polar Ártico e ao sul do Círculo Polar Antártico, né? E o que é interessante a gente fazer a perspectiva é que ele representa temperaturas muito baixas o ano todo, mas existe uma amplitude térmica anual considerável. Então, como a gente tem ali dias muito longos no verão, a temperatura sobe consideravelmente em comparação ao inverno. Tem noites muito longas. Então, quando você analisa aqui o climograma, veja só, os meses mais frios, né? Então lá, menos 40 graus. E aí nos meses mais quentes, em torno ali de menos 10 graus. Então você tem uma amplitude aí de cerca de 30 graus em relação à estação mais quente à estação mais fria. Mas a característica principal do clima polar, então, são temperaturas sempre abaixo de zero. E outro detalhe, não tem índice pluviométrico, não chove em nenhum mês do ano. Por quê? Como a temperatura sempre está abaixo de zero, a umidade que chega nessa região ela vai congelar e cair em forma de neve. Então, a neve ela não entra como perspectiva pluviométrica, só chuva líquida que vai ser contabilizado como índice pluviométrico. Então, se alguém te perguntar qual clima é mais seco, o polar ou o desértico? Então, você já sabe que o clima desértico chove mais que o clima polar. Deixa eu só voltar aqui só para a gente ver aqui a questão da localização, né, do clima polar, né? Então, ali, Canadá, Alasca, Groenlândia, norte da Europa, região ali norte da Rússia, né? E no continente da Antártida. Você tem aí a localização do clima polar. Aí, quando a gente fala do deserto, a gente acaba criando, às vezes, aquela ideia de que no deserto não chove nunca. Na verdade, no deserto chove de forma razoável, né? Então, pode ser que passe anos sem chuva. Por exemplo, o deserto do Atacama é o deserto mais seco do mundo. Lá no Atacama já mais de 100 anos sem chuva, sem nenhuma gota caindo do céu. Você tem orvalho, você tem outras formas ali de representação da umidade, mas chuva propriamente dito não tem. Então você pega o climograma do Atacama, tá zerado de chuva, mas é uma exceção também por causa da Cordilheira dos Andes, a corrente fria de Humboldt, então tem vários processos ali. Agora, os outros desertos geralmente ocorrem chuvas anuais, esporádicas, não regulares, mas ocorrem chuvas. Então você tem uma amplitude térmica muito alta também no deserto, tanto diária quanto anual. E o deserto, porque você não tem uma cobertura vegetal, ele perde muito rápido o calor que ele absorveu durante o dia. Então, durante o dia, esquenta muito rápido, justamente também porque não tem cobertura vegetal. Então, como a areia ela é muito solta, muito porosa, tem muito ar entre os grãos de areia. E aquele ar é rapidamente aquecido. E também, quando anoitece, aquele ar quente ele sobe muito rápido
e a coluna de ar fria se estabelece ali. Então você, às vezes, durante o dia, chega numa temperatura lá em torno de 50 graus, e durante a noite essa temperatura pode cair ali em torno de 0 graus. Como o climograma mede a média, ele coloca a média da temperatura, então num dia onde a máxima foi 50, a mínima foi 0, a média dessa temperatura foi de 25 graus. Então a gente tem que analisar sempre essa perspectiva aí de amplitude térmica muito alta no clima desértico e índice pluviométrico bem irregular. Aí a localização do clima desértico, né? Então a gente tem grandes desertos ali no norte da África, região do Oriente Médio, sul da África, Austrália, partes aqui, né, da América do Sul e lá na região da Califórnia. E aí nós temos o clima de montanha, ou frio de montanha, clima de altitude, né? Então algumas nomenclaturas. Mas basicamente, como o frio de montanha está relacionado a altitudes mais elevadas, a gente tem uma perspectiva de temperatura muito constante, porque como a pressão atmosférica é menor, a temperatura também é menor por essa característica da pressão atmosférica. Então a gente não tem grandes variações térmicas nem ao longo do ano e nem ao longo do dia. Então sempre temperatura baixa no alto das montanhas, principalmente nas mais elevadas, né, altitudes aí superiores a 3.000 metros de altitude. E a questão do índice pluviométrico, muitas vezes vai depender do lado que você está na montanha, por exemplo, né? Ali a região do Himalaia, vamos supor. A face sul do Himalaia, ela vai ter um índice pluviométrico maior que a face norte. Por quê? O sul do Himalaia está ali voltado para o Índico. O norte do Himalaia está voltado para a Sibéria. Então, consequentemente, existe aí essa oscilação em termos de índice pluviométrico. Mas na perspectiva de temperatura, você vai ter um padrão em relação ao clima de montanhas ou de altitude. Aí a localização, né, coincide com as áreas de montanha, né, Cordilheira dos Andes, as rochosas lá na América do Norte, Alpes lá na Europa, Cáucasos ali entre o Cáspio e o Mar Negro, o Himalaia, ali na Ásia, né, região ali do Kilimanjaro, na África. Então você tem aí essas perspectivas. Aí o clima semiárido, que também algumas classificações chamam de tropical semiárido, né? Então você tem ali, ó, um índice pluviométrico irregular, porém diferente do desértico, porque nós temos uma estação chuvosa no semiárido. No clima árido não existe uma estação chuvosa propriamente dita, né? Então são chuvas esporádicas. Agora no semiárido existe uma estação chuvosa que dura ali em média 3 meses. Aí é claro que existem variações em cada ano. Do mesmo jeito que você pode ter um ano mais chuvoso, como está aparecendo aqui nesse climograma, que foi um ano mais chuvoso, ó, você pode ter anos também mais secos, com uma estiagem maior. Então, às vezes, principalmente aqui no Nordeste do Brasil, né, o sertão nordestino, às vezes você tem ali 3 anos consecutivos com médias térmicas, com médias pluviométricas abaixo da normalidade. Então, existe muitas variações em termos climáticos. E aí uma característica central do semiárido vai ser o quê? Média térmica elevada, índice pluviométrico baixo e irregular, tendo essa concentração de chuvas basicamente em 3 meses do ano. Aí nós temos aí a disposição do clima semiárido, né? Então praticamente todos os continentes você tem a presença do clima semiárido. Aí o clima subtropical, tanto o clima semiárido como o clima subtropical são climas de transição. Então, existem variações em relação à localização. Mas, por exemplo, a gente tem o subtropical aqui no sul do Brasil, né, região ali do estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. É muito parecido com o tropical de altitude, mas aí a perspectiva está relacionada à questão da localização geográfica, né? Então, você tem um índice pluviométrico mais distribuído, né? Então são chuvas mais regulares durante o ano, e a média térmica, que daí no caso é parecida com o tropical de altitude. Você tem então um inverno com uma temperatura mais amena, né? Então um inverno mais frio e um verão quente. E essa perspectiva da distribuição de chuvas. Para quem, por exemplo, conhece ou já visitou a região sul, né? Sabe ali que na época do inverno é muito úmido. Aí tem toda aquela dificuldade, né, de você
secar roupa. Então, antigamente, o que o pessoal fazia? Colocava o fogão a lenha dentro da casa e as casas eram de madeira, justamente para ter essa melhor adaptação. Hoje você tem um aquecedor elétrico, resolve esse problema, né? Aí, para finalizar, né, para a gente aí conseguir concluir, né, basicamente os principais climas do mundo, aí a gente aborda agora aqui a perspectiva dos tipos de chuva, né? A chuva de convecção é uma chuva muito comum do clima equatorial. Alto índice de evapotranspiração durante o dia, então como o dia já amanhece quente, né, então você começa a ter um processo de evapotranspiração intenso aí durante o dia, e a precipitação ocorre na mesma região que ocorreu a evapotranspiração. Aqui na chuva frontal é quando ocorre o encontro então de duas massas, uma massa quente e uma massa fria. Esse encontro de massas ocorre em áreas, em centros de baixa pressão atmosférica. Se forem massas muito intensas, pode ocorrer a formação até de ciclones. Então, nessas áreas, você tem ali então uma perturbação atmosférica muito intensa por causa do choque aí, né, do encontro de duas massas. E é muito comum, dependendo da época do ano, né, dependendo da intensidade dessas massas, quando a massa de ar quente sobe, ela se eleva a uma altitude muito alta e pode ocorrer o congelamento da água que está nessa nuvem. E aí pode gerar chuva de granizo. Então, quando tem chuva de granizo, geralmente está associado a esse encontro de massas de ar. E na chuva orográfica, ou chuva de relevo, está associada a formações de relevo. Então, as altitudes mais elevadas formam a barreira ali para o deslocamento das massas úmidas. Essa massa de ar, quando chega nessa formação de relevo, ela tende a se transpor e ela vai ter que aumentar a altitude. Quanto maior a altitude, menor a temperatura. Vai gerar a condensação daquele vapor e logo a precipitação. Então chove de um lado da montanha, e aí quando o vento atravessa para o outro lado, ou do planalto também, né? No Brasil é muito comum, na região sudeste, parte do nordeste, a ocorrência da chuva orográfica. Então, só para a gente definir, marcar bem ali, ó, o vento úmido que chega na encosta, a gente chama ele de barlavento. Aí ele descarrega a umidade, quando ele atravessa para o outro lado da formação de relevo, ele está seco, então a gente chama ele de sotavento. Então, fica aí as dicas para vocês sobre classificação climática e bem bacana para vocês. Espero que tenham gostado, que tenham entendido, né? E até a próxima. Abraço.